Olá, tudo bem com você? Como você já sabe, o processador é o cérebro do computador, ou parte dele. O processador é o responsável pelas funções de cálculo e tomada de decisão. Você também deve lembrar que, devido à redução de tamanho dos computadores com o passar do tempo, aquele equipamento que você possui em casa é chamado de microcomputador e, portanto, o processador que está dentro dele é chamado de microprocessador. O microprocessador é um circuito integrado, ou seja, um chip, fisicamente formado por uma série de camadas sobrepostas de filmes semicondutores, envolvidos em silício. Para entender o seu funcionamento, é importante que você conheça alguns elementos que estão relacionados diretamente ao funcionamento do microprocessador. Antigamente, os computadores eram programados através da configuração direta das portas lógicas, através de chaves e interruptores. Cada função ou cálculo que se quisesse realizar exigia a combinação de dados e portas em sequências binárias. Os microprocessadores mais modernos trazem pré-programados uma série de conjuntos de instruções conhecidas, sequências binárias criadas especificamente para a realização de determinada operação. Essas sequências são chamadas de instruções. A programação de computadores é classificada no que chamamos de níveis. Quanto mais próximo das sequências binárias um programa for escrito, mais baixo é o seu nível. Linguagens de programação que trazem funções com termos mais amigáveis e próximos da linguagem natural humana são chamadas de linguagens de alto nível. Programadores que criam programas em baixo nível deverão atentar para as instruções específicas de cada processador. Ao programar em tão baixo nível, quase próximo da inserção de sequências binárias, utilizando apenas instruções pré-programadas de um microprocessador, diz-se que se está programando em linguagem de máquina. Cada modelo de microprocessador possui um conjunto específico de instruções. Se um programa é escrito em linguagem de máquina para um modelo de processador, ele não poderá ser executado por outro modelo. Por isso, quando o mesmo fabricante apresenta um novo modelo de processador, com funções mais avançadas, é comum que se preserve o conjunto de instruções do modelo anterior, para manter a compatibilidade. Veja, por exemplo, a linha de microprocessadores Intel. Se voltarmos um pouco no tempo e resgatarmos o microprocessador Pentium 4, ele terá um conjunto específico de instruções. Ao lançar o microprocessador Core 2 Duo, algumas gerações depois, a Intel manteve o mesmo conjunto de instruções do Pentium 4, agregando as novas instruções do Core 2. Atualmente, a linha de microprocessadores Intel Core i7 certamente, além de trazer novas instruções, mantém o grupo de instruções do Core 2, que por sua vez já mantinha o grupo de instruções do Pentium 4. Por esse motivo, os mesmos programas que eram executados lá no Pentium 4 conseguem ser executados no Core i7. Também pelo mesmo motivo, esses mesmos programas podem ser executados em computadores equipados com microprocessadores da fabricante AMD, como é o caso do microprocessador Athlon, pois as linhas Core da Intel e Athlon da AMD contêm o mesmo conjunto de instruções. Já esses mesmos programas não poderão ser executados em equipamentos com o processador Qualcomm Snapdragon, que equipa boa parte dos smartphones, pois ele não possui conjunto de instruções compatível. Um conjunto específico de instruções, ainda na camada de hardware de um determinado processador, é chamado de microcódigo. Um microcódigo atende às instruções vindas de um código de máquina, ou sequências de máquinas de estado. Em 1974, incentivado pelo grande número de ataques de pesquisadores ao uso de microcódigos nos processadores, John Cooke, um cientista da computação norte-americano, fez um estudo e detectou que, de um número grande de instruções dadas a um microprocessador, 2/3 delas eram realizadas utilizando apenas 5% das instruções pré-programadas. Com base nos resultados, ele projetou um computador baseado neste conjunto reduzido de instruções, conhecido como RISC, Reduced Instruction Set Computer, ou computador com um conjunto reduzido de instruções. A partir daí, os computadores que utilizavam microprocessadores com microcódigos baseados em conjuntos grandes de instruções passaram a ser chamados CISC, Complex Instruction Set Computer,
ou computador com um conjunto complexo de instruções. Outro elemento importante a ser conhecido na arquitetura de um microprocessador é o registrador. Como ele funciona? Vamos pensar em um elemento básico de funcionamento digital, as portas lógicas, também chamadas de circuitos lógicos. Eles são dispositivos que manipulam um ou diversos sinais lógicos de entrada, combinando-os e gerando uma única saída. Verdadeiro ou falso? As portas lógicas podem ser combinadas de forma que o processador consiga persistir, ou seja, armazenar dados temporariamente, e para trabalhar com esses dados, na realização de uma operação de cálculo, por exemplo, é necessário que se saiba onde e de que forma estão organizados esses dados. Esta é a principal função dos registradores, manipulação de dados durante o processamento das instruções. Dentre os registradores mais importantes destacam-se o contador de programa, ou Program Counter, que sinaliza a próxima instrução a ser executada, e o registrador de instrução, Instruction Register, que registra a execução da instrução. Não menos importantes, ainda temos os registradores de dados, que são utilizados para armazenamento de valores, como inteiros e fracionários. Temos ainda os registradores de base, que guardam o endereço base de um determinado objeto, permitindo o uso de ponteiros em programação. Também há os registradores de carga paralela, que controlam se os registradores de dados são carregados com novas entradas ou irão manter os valores do ciclo anterior. E por último, podemos citar os registradores de deslocamento, cuja função é permitir o deslocamento do conteúdo dos registradores, o deslocamento de bits para a esquerda ou para a direita, e a quantidade de registradores varia entre processadores, assim como o seu tamanho. Quando se diz que um processador trabalha com 64 bits de dados, essa medida refere-se justamente ao quê? Ao tamanho dos seus registradores. Quanto maior o tamanho dos registradores, mais rápido será o processador. É evidente que apenas um fator não é suficiente para garantir uma maior velocidade. Arquiteturas de processamentos antigas realizavam operações de uma forma simplificada. Leitura da instrução da memória, tratamento passo a passo e então leitura da próxima instrução. Realizar tarefas em paralelo não é uma novidade para atingir melhor desempenho. Já nos idos dos anos 1940, a IBM iniciava projetos que implementavam um conceito que até hoje é muito utilizado, o pipeline. A técnica de pipeline é semelhante a uma linha de produção de fábrica. Cada instrução do processador passa por diversas fases para ser executada. O pipeline de instruções permite que o microprocessador leia uma instrução e, antes mesmo de terminar o seu tratamento passo a passo, realize a leitura da próxima instrução. As instruções são colocadas em uma fila de memória dentro do processador e ali aguardam o momento de serem executadas. Assim que uma instrução termina o primeiro estágio e parte para o segundo, a próxima instrução já ocupa o primeiro estágio e assim sucessivamente. Arquiteturas de microprocessadores atuais aplicam o conceito de pipeline, aumentando significativamente a velocidade, uma vez que a próxima instrução a ser executada está normalmente armazenada nos registradores da CPU e não precisa ser buscada da memória principal, que é muito mais lenta. Porém, o processo torna-se bastante complexo e difícil de ser controlado. E já que falamos de fases, de passos, isso não lembra o quê? Ciclos. Ciclo remete a clock. Um processador não realiza qualquer tarefa no momento em que recebe estímulo elétrico por meio dos conectores. Se assim fosse, o processamento seria desordenado, gerando resultados inesperados. O conceito de clock, do inglês relógio, refere-se ao envio de pulsos elétricos regulares ao processador, indicando que está na hora do processador realizar a próxima operação. Esses pulsos acontecem de acordo com uma frequência específica. Essa frequência é medida em Hz e que define a velocidade de realização das operações. Lembrando, 1 Hz é 1 ciclo por segundo. E assim como outras unidades de medidas, também ele possui os seus múltiplos, o kHz, o megahertz, gigahertz e assim por diante. Em analogia, um processador que possui clock de 500 MHz
trabalha a uma velocidade de 500 milhões de ciclos por segundo. Uma operação pode demandar mais de um ciclo, o que significa que a frequência não é o único fator que define a velocidade de um processador, ainda que seja um dos principais fatores. E já que estamos falando de milhares ou milhões de ciclos, por se tratar de um componente delicado e que trabalha em velocidades altíssimas, os sinais elétricos trabalhados internamente no processador possuem corrente diferente dos componentes externos. Para equalizar as diferenças e harmonizar o conjunto, entram em ação algumas unidades específicas: a unidade de I/O, a unidade de controle, a unidade de lógica aritmética e a unidade de gerenciamento de memória. Com a função mais básica, a unidade de I/O é responsável pela adequação desses sinais. Apenas lembrando, I/O é sigla para Input-Output, que significa entrada e saída. Porém, as arquiteturas atuais englobam funções de memória, de cache e outras funções mais complexas. A conexão do processador com o restante do circuito, através da unidade de I/O, envolve dois conceitos importantes. Primeiro, o barramento de endereços e segundo, o barramento de dados. A quantidade de bits reservada ao barramento de endereços define a quantidade de memória que o processador poderá gerenciar, enquanto a largura do barramento de dados está relacionada diretamente com o quê? Com a quantidade de dados que poderão ser trafegados entre o processador e a memória. A unidade de controle, ou UC, recebe os dados vindos da unidade de I/O, formata e os entrega à unidade lógica aritmética, também chamada de ULA, respeitando os ciclos de clock. Em arquiteturas mais modernas, pela existência de várias unidades lógicas aritméticas, é também a unidade de controle que faz o roteamento dos sinais para as outras unidades. A unidade lógica aritmética é responsável pela realização dos cálculos e das tomadas de decisões. Ela recebe os dados através da unidade de controle e realiza as operações, se necessário, modificando os dados dos registradores para então devolver o dado processado ou calculado para a unidade de I/O. É importante destacar que existem ULAs diferenciadas para tratamento de cálculos com números inteiros e com ponto flutuante. Esse último tipo, chamado de unidade de ponto flutuante, é responsável diretamente por cálculos matemáticos mais elaborados, como funções trigonométricas, por exemplo. Em arquiteturas mais antigas, ela aparecia em um circuito separado, conhecido como coprocessador matemático. Por último, eu ainda preciso falar da unidade de gerenciamento de memória, a MMU, sigla em inglês para Memory Management Unit. É responsável por transformar endereços virtuais em endereços físicos na administração da memória principal do computador. Bem, a partir de agora, quando você ouvir falar do famoso processador, vai se sentir mais ambientado dentre os diversos elementos que o compõem. E um abraço e até o nosso próximo encontro.